Você sabe o resultado da tua empresa? Você sabe quanto que você tem que pagar hoje? Quantos que você tem que pagar amanhã, semana que vem? Você sabe quanto você tem para receber? Você sabe se a sua empresa está lucrativa, está saudável? Você tem essas informações? Ou você está dependendo diretamente de banco? Você está entrando em crise e não está sabendo. É disso que se trata o vídeo de hoje. Pronto para em condições de? Então, meu amigo empresário, minha amiga empresária, empreendedores, vejam, nós temos alguns relatórios que indicam a posição da tua empresa. Se você não tem esse tipo de relatório, você não tem informação sobre a sua empresa. De que eu estou falando aqui? Exatamente, eu estou falando dos tradicionais, principalmente da contabilidade, né? Que é demonstração de resultado, balanço, balancete, fluxo de caixa. Esses relatórios são fortíssimos, são os mais importantes para você controlar a tua empresa. O grande problema é que você, assim como a maioria dos empresários, simplesmente ignoram esses relatórios, não fazem uso desses relatórios. É verdade, se prendem tanto na operação, se preocupam em comprar, entregar, produzir, fazer sua empresa ser bem falada, preocupado com isso, com o mercado. Não está errado se preocupar com a operação. O problema é não se preocupar com o dinheiro. Da onde vem o dinheiro que você está utilizando no seu caixa hoje? Vem da operação? Da compra e venda? Da prestação de serviço que você faz? Ou está diretamente ligado a capital de terceiro? Empresas como bancos, né? Instituições financeiras, as fintechs da vida, fundos, e você dependendo desse capital e não do capital que entra das vendas, sem você ter o menor conhecimento quanto que você está pagando de juros, você sabe quanto que você paga? Qual é o nível de despesa financeira da sua empresa? Se você não tem essa informação e você se nega a buscar ajuda, porque veja você, sua experiência, normalmente, a experiência da maioria dos empreendedores está totalmente ligada ao core business da empresa. Exato. Se você é um produtor, você faz uma produção, você produz, né, tanto do agronegócio, quanto na indústria, quanto na pequena empresa, nas confecções, você tem habilidade para tanto. Sabe comprar, sabe produzir, sabe vender. Mas e aí? E o financeiro? Como é que fica? Ah, eu delego aqui para um funcionário que é da minha mais alta confiança. Não se trata aqui, trata-se de informação. Como que chega essa informação para você? Exatamente. Como? Ah, através do extrato bancário? Ai, que ótimo, né? Pelo menos o extrato bancário você olha. Mas e aí? O extrato bancário te traz o histórico de quanto você pagou semana passada, o mês passado, o ano passado? Não traz. Final de 2024, visitei uma empresa, fui consultado, pediram para que eu fosse lá. E lá estive, me reunindo com o empreendedor, que aliás, um jovem, nossa, com muita ambição, conhecimento, muito conhecimento da operação, do negócio. E o que que aconteceu? Quando eu pedi caixa, ele falou: "Não, eu vou levantar", porque ele não tinha, falou, pedi um balanço, um DRE, ele também não tinha de pronto. Pedi do ano anterior, não tinha. Vou providenciar, diz ele. E aí? Cobrando, entrou um mês, entramos no mês de janeiro de 2020, fevereiro, nos reunimos em março, porque ele realmente reconheceu que estava em crise,
mas se negava, olha isso, se negava a apresentar um fluxo de caixa. É, ele se negava, ele não acreditava que ele estava em crise. Esse era o ponto. E essa negação, ela é mais comum do que a gente possa imaginar. Mas no caso dele foi gritante, porque a empresa realmente, quando a gente fez o levantamento do endividamento da empresa, foi assustador. A empresa já devia 3 vezes o faturamento, o que é inconcebível. Então, hoje, naquela época, o capital que girava ou gerava o negócio dele era totalmente de terceiro. E pasmem, que ele pagou de juros, taxas bancárias, taxa de crédito, venda casada de seguro, coisas no gênero, era um absurdo. Já representava mais de 15% do total das despesas. Absurdo. E no final do ano chegou a 33%. Isso a gente conseguiu depois de muitos meses para levantar o balancete real dele, o DRE real dele. E pasmem, o fluxo de caixa só aconteceu agora, em 2026. Fluxo de caixa é uma ferramenta que você monta de um dia para o outro. Não precisa ter essa. O problema não foi montar o fluxo de caixa. O problema não foi buscar o DRE. O problema foi a negação. A pessoa não aceitava que estava em crise, que estava dependendo de capital terceiro e que poderia falir a qualquer momento. Por quê? Porque ela só fazia o quê? O empréstimo bancário em cima de empréstimo bancário. E aí começou a trabalhar com fundos. Nada contra os fundos de fomento, mas era, de novo, juros sobre juros, correções, correção monetária, taxas. Ou seja, essa negação que aconteceu 1 ano e meio para cair a ficha. E assim que caiu a ficha, fevereiro agora, desse ano, conseguiu montar um fluxo de caixa. Aí tivemos que ir para dentro da empresa, montamos o fluxo, fizemos aqui reuniões e reuniões, até que ele se convenceu de que ele precisava de ajuda. Essa é uma ajuda técnica. Da mesma forma que você conhece toda a operação da sua empresa, necessariamente você não conhece a gestão financeira. Gestão financeira é de extrema importância. O fluxo do dinheiro, que é onde a gente busca o fluxo de dinheiro? No fluxo de caixa. É diário. Não adianta eu ter um extrato bancário bonitinho todo dia, porque lá só vai mostrar as operações de entrada e saída de saldo, mais nada. Agora, um fluxo de caixa elaborado, uma relação de endividamento bem concentrada, planejar sair desse endividamento, tudo isso faz parte do quê? Do management, ou seja, faz parte da gestão financeira da tua empresa. E esse management financial tem que ser feito de maneira bastante clara, concisa, com planejamento. Esse plano esse plano de financeiro, esse planejamento financeiro tem que ser feito por essas ferramentas que eu estou apontando. Pode procurar, procure em livros, século XVI, século XVII. Século XVI foi inventada a contabilidade. E desde então a contabilidade é a mesma. Até hoje é a mesma. Mudou, tem sistema, hoje são vários sistemas que tem aí de gestão contábil, gestão fiscal. Mas o débito e crédito não muda. Não mudou. E não vai mudar. Com IA, sem IA, a própria IA hoje, entra aí no seu chat GPT e pergunta para ele quais são as ferramentas que eu devo utilizar para controlar a minha empresa financeiramente, economicamente e contabilmente. Quais são as ferramentas? Faça essa pergunta aí, não precisa acreditar em mim. Você vai ver o que ele vai responder. Você compra uma máquina para funcionar na tua empresa. Aquela máquina
vai te trazer, vamos dizer assim, tudo que você fazia manualmente, aquela máquina vai manufaturar ali para você, vai fazer automaticamente. O que você levava uma semana para fazer, a máquina leva uma hora para fazer. É disso que se trata. Quando você vai operar a máquina, você vai aprender a operar a máquina, como é que você faz? Você chama o técnico, vai lá o técnico, ajusta a máquina, deixa a máquina redondinha para você operar. É assim que nós consultores funcionamos. Você chama, você não precisa depender a vida inteira do consultor, mas você precisa aprender a fazer o controle da tua empresa e sair da negação. Saia da negação. Não dá para você ficar mais adiando isso. Olhe a tua empresa financeiramente, economicamente, verifica se ela está dando lucro. Ela é uma empresa saudável? Essa é a pergunta que vai ficar aqui para você hoje, tá bom? Era o que eu tinha. Obrigado